Não, não, você pode fazer melhor do que isso. Levante uma das suas mãos aos céus. Porque há algo do céu descendo sobre nós aqui essa noite. Não, vira para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para ele: do jeito que você entrou, você não sai. Não, aperta a mão de alguém até dizer aleluia, e diga para ele: tem milagre chegando para você, tem porta se abrindo na tua direção, tem muralha caindo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Sobre os montes, Yeshua, Yeshua. Meu corpo está arrepiado. Yeshua. Macandaraia, Yeshua. Eu não aguento. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, leva-me ao lugar onde só papai e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro.
irmãos, a paz do Senhor. Graça e paz. Paz seja convosco. Quem trouxe Bíblia, abre comigo no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4. 2 Reis 4, versículo de número 1. Enquanto você procura, uau, como eu sinto Deus nesse altar. Rebaio pronasce combatio. Wits remancho erevas alpcheva. Sim, Cristo, sim, Jesus. Evassa io conche evassa prode. No revassi ongo pratassi oche. Pastor Alex, eu ouço nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo algumas coisas ao meu coração. Ele diz: diga ao meu servo que é tempo de alargar as tendas. Porque por causa de cavassal proderrevasa, de uma pressa que o Senhor Jesus tem contigo, Ele está dizendo: eu movo as águas a teu respeito. E eu começo a trazer recurso para dentro desta casa. Eu vejo novas bandeiras de adoção. E Deus está dizendo: esses que trarão recurso para dentro dessa casa é por causa desse propósito que eu coloquei dentro de ti. Porque novos departamentos estão surgindo a partir deste deste tempo em que eu estou preparando esse novo ciclo. Eu conheço o teu coração e eu conheço os papéis que tu assinara, porque eu estava contigo quando tu começou a fazer o projeto. E eu te digo: eu não te darei apenas as nações, mas eu te darei a chave da cidade. Conta os dias, porque eu acelero o tempo, e nos próximos 90 dias eu começo a estabelecer um novo cenário para esta casa, para a tua chamada, para a tua família, para os teus negócios, porque sou eu, o Senhor, quem elevo o teu nível. E eu te digo: não ficará pedra sobre pedra, porque o meu já acaba de ser determinado. Eu cruzo o ponteiro dos relógios e eu digo: serei eu contigo, andarei eu na tua frente, te darei eu estratégias nesse novo período da tua história. Porque eu sou o Senhor, que estabeleço recurso através de ti. E eu te digo: prepara-te, porque o tempo acaba de chegar. E neste tempo te faço prosperar em todos os aspectos, e saberás que sou eu o Senhor, de perto, de longe e das nações. Saberá que sou eu o Senhor do campo missionário, que te elevo, mas também trabalho para que outros que se levantam através de ti também sejam enviados. Porque esse lugar será uma base de missões, mas também será o lugar onde eu levantarei homens e mulheres com propósito para este novo ciclo. Guarda o teu coração, porque grande é o que eu começo a fazer a partir de agora. E para tu saber que é a minha presença quem está falando contigo, como prova disso, eu começo a tomar alguns do balarancho do meu secreto agora neste comando e nesta marcha, para que todos saibam que eu estou estabelecendo um novo ciclo para esta casa. E como prova disso, eu começo a tomar alguns dentre a minha igreja agora.
Quem encontrou o texto, diga amém. Certa mulher os filhos dos profetas foi a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Porém vieram os credores e querem levar os meus filhos para serem servos ou escravos em outras traduções. Eliseu lhe disse: o que tenho eu a fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada, exceto uma vasilha de azeite. Se assenta, por favor. Redobra a tua atenção para cá. Eu prometo ser muito sucinto essa noite. Até porque convidado que volta, volta porque falou pouco. E eu quero partilhar de uma palavra do coração de Deus com o coração de vocês. Alguns dias atrás Deus me deu um presente. O presente de passar a fazer parte de uma marca de camisetas de moda evangélica, que tem hoje atualmente o garoto propaganda Thales Roberto, não sei se vocês conhecem. E essa aqui é uma das camisetas que o Thales usa. Essa aqui é uma delas. E vão ter mais alguns outros modelos lá também. Você pode passar lá depois. Todas essas camisetas a gente também destina uma parte das vendas dela para um projeto missionário. Então, são camisetas excelentes. E, gente, eu acho que eu devo ter no máximo 32 camisetas. No máximo 32. Essa aqui eu vou fazer assim, ó. Essa aqui é para o meu pastor. E uma dessa aqui, porque minha pastora é fit. Alguém traz uma aqui que fique certinha para minha pastora. Gostou? E de quebra o meu pastor é igual eu, a gente é do treino. Aleluia. Ô irmão, sempre quis falar isso, sabe? A gente é da academia. Aleluia. E acho que vai ser bem legal. Depois se eu tiro uma foto e me manda para eu repostar, que eu quero ficar famoso no Instagram só de ver um reposto do Senhor. Vou ficar com moral lá. Depois passe lá, gente. Eu acho que, bom, tinha 32, né? Saiu 2, então deve ter 30 lá, tá? Passe lá depois e seja muitíssimo abençoado. Fica assim, não me deixe, não me abandone, tá? É nós até o final. Redobra a tua atenção para cá. Quem me aguenta 25 minutos aí, gente? A Bíblia, por sua vez, deixa claro que uma mulher vai até o profeta Eliseu. Seu objetivo, obviamente, é resolver um problema ocasionado ao longo dos anos. A verdade é que o seu problema é um problema que, na maioria das vezes, a maioria de nós tem a probabilidade de estar passando. Seu problema não é de origem espiritual. Ela não é atormentada por demônios. Ela não tem dentro de casa uma prisão espiritual. Seu problema também não é de sorte física. Ela não carrega consigo alguma doença psicossomática, como depressão, síndrome do pânico, ou qualquer outro tipo de síndrome psicológica. Seu problema também não é algum tipo de falência em algum tipo de órgão,
ou passa a enfrentar alguma situação como a mulher do fluxo de sangue. Não. A verdade é que ela está vivenciando um problema financeiro. E o seu problema de origem financeira também não se dá por conta de alguém que tinha uma administração ruim. Ela não é daquele tipo de crente que chega e diz assim: se eu ganho R$2.000 e o limite do meu cartão é de 4, então eu ganho... Não. A lógica é simples. A gente precisa entender acerca de pano de fundo teológico o que aconteceu na sua totalidade, para compreender de fato o que foi que ela está vivenciando ao longo desse processo. Na verdade, o seu marido é alguém que na altura trabalha dentro do palácio. Seu marido é alguém que recebe notícias privilegiadas. E tudo o que está acontecendo dentro e fora de tempo chega diretamente ao seu esposo, que por sua vez é um homem de Deus e temente às coisas do céu. Por ele ser este homem temente às coisas do céu, ele vai começar a perceber algumas situações negativas que começam a acontecer dentro do reinado, e ele não vai concordar com as práticas do seu rei. O rei está olhando para a multidão, está olhando para a população e está dizendo: eu preciso calar os profetas, porque no ato e na altura, os profetas se tornam homens literalmente formadores de opinião. Uma vez que eles liberem uma palavra, a mente daqueles que o ouvem começa a mudar completamente. E agora quem tinha um deus pagão para adorar, agora quem fazia tributos ao palácio, agora quem era usado de massa de manobra pelo governo, agora passa a ter a sua própria consciência. E talvez seja por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles não são mais homens cativos, presos à mentalidade da cultura do rei da época, mas eles começam a se levantar, e com eles a multidão também se levanta. Porque afinal de contas, quem é que tem capacidade ou poder para paralisar alguém com um propósito do céu? Quem é que vai conseguir calar alguém que foi chamado pela eternidade, e a eternidade resolveu apontar o destino daquele que foi chamado? É impossível você conseguir calar a voz de alguém que não está sendo influenciado por uma mentalidade da terra. Uma mentalidade da terra, ela é paralisada quando nós pensamos nas coisas da terra. Uma mentalidade da terra é facilmente calado quando isso é um argumento da terra. Quando a nossa motivação está ligado a algo que nos pertence, ligado à terra, com certeza isso não é constante. Só que o extraordinário é porque as coisas celestiais são completamente diferentes. Deus vai sempre chamar alguém que não tem capacidade, que não tem grandeza, que não tem preparo, mas quando Ele chama, Ele é o mesmo que prepara, é o mesmo que levanta, é o mesmo que escolhe, é o mesmo que separa, é o mesmo que edifica. O extraordinário aqui é entender que apesar dos pesares, Deus vai pegar homens sem propósito e vai dar a eles um propósito. E talvez seja por isso que eles não estão dispostos a se calar. Vira para alguém que está do seu lado e diga: pessoas com propósito da eternidade não são paralisadas por situações da terra. Quando eles se levantam com tal propósito, o rei diz: eu tenho uma ideia. Há uma forma de calar esses homens e essas mulheres que se levantam contra a palavra que eu estou liberando. Coloque eles em praça pública, peguem espadas afiadas, corte gargantas a fio de espada, para que quando o sangue descer e rolar, de forma que a chacina seja tão assustadora, o povo olhe para isso e diga: não faremos mais nada, não profetizaremos de forma alguma, não nos levantaremos para continuar falando do evangelho no meio da população. Mas pasme você, ao invés de calar o povo e os profetas por conta da espada e das ameaças, quanto mais profeta morria, mais profeta se levantava. Quanto mais gente era decapitada, mais o evangelho era pregado. Se tem uma coisa que o inferno jamais vai entender, é esse tipo de crente. A prova está grande, o vale está enorme, a coisa não vai acontecer, mas por incrível que pareça, como a visão dele não está preso às coisas da terra, quem tem visão sobre a eternidade compreende que por mais difícil que esteja aqui embaixo, a gente continua adorando, a gente continua
continua crendo, a gente continua pregando, a gente continua cantando, porque a gente já entendeu que algumas coisas não tem a ver com a origem da terra, mas tem a ver com a origem da eternidade. É por isso que tem gente que chegou no culto de hoje, poderia ter todos os motivos para estar calado, mas ainda que ninguém te pedisse, você continua de mão levantada adorando. Eu imagino o inferno olhando para você e dizendo: como é que ele ainda tem capacidade de adorar no meio de tanta guerra que ele passa? É porque se tem uma coisa que o diabo jamais vai entender, é de onde Deus te tirou, é de tudo que você passou, é de quantas batalhas você já venceu. Talvez seja por isso que você ainda está de pé, porque apesar dos pesares, nada pode calar alguém que entende de onde Deus lhe tirou. Aleluia, aleluia. A história diz que nesse período esse homem se levanta, e segundo Flávio Joséfo, um historiador da época, esse homem vai simplesmente pegar todos os profetas, colocá-los dentro de cavernas e vai alimentá-los com todo o recurso que ele tinha. O problema é que o tempo vai se passando e esse homem, infelizmente, vai vivenciar o momento de uma das maiores situações complexas da sua história. Ele vai adoecer e infelizmente ele vai morrer. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse homem não é o propósito dele alimentar profetas que estão sendo escondidos para serem poupados. O que me chama a atenção é porque no meio de tantos que poderiam ter se levantado, apenas um homem se levantou. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga para ele: todas as vezes que Deus quer chamar alguém para fazer diferença, Ele não contará com a multidão de pessoas, Ele contará com alguém que esteja com o coração disponível. Propósitos não se levantam quando há um grupo inumeroso. Propósitos se levantam quando alguém decide ficar de joelhos. No momento em que a doença chega, ele adoece, falece, a sua casa agora está desassistida. A sua família agora está em uma situação crítica. A sua esposa não tem mais como lidar com a situação, porque os filhos ainda são pequenos, então eles são necessidade dela, ela é necessidade deles, e para piorar ainda mais a situação, não há possibilidade alguma dela conseguir arrumar outro recurso. No período em que ela não tem como arrumar nenhum tipo de recurso, ela olha para casa, olha em volta. Isso aqui é o que mais me chama a atenção, porque a casa onde ela está, pastor Alex, é uma casa de ambiente caótico. A casa onde ela está é uma casa onde o cenário é de dor. A casa onde ela está é uma casa que a faz ter gatilhos acerca de um passado não muito distante, no período em que o seu esposo ainda era presente dentro da residência. Só que a mesma casa que hoje é o momento de luto, a mesma casa que hoje é o momento de choro, pastora Luciana, a mesma casa que hoje é o motivo da sua maior tristeza, em outro momento também já foi uma casa de ambientes proféticos. Messias, o que você quer dizer com isso? É porque o que mudou não foi a casa, o que mudou foi ela e o sentimento dela. Até porque algumas coisas na vida não mudam, algumas coisas na vida se revelam. Vou te dar um exemplo. Pessoas, por exemplo, pessoas não mudam, pessoas se revelam. Não é o carro que comprou que mudou a pessoa, não é a casa que ele possui que mudou ele, não é o microfone na mão que mudou ele. Na verdade, ele só se revelou. Algumas coisas estão dentro de nós e fazem parte de algo que só pode ser descortinado quando a gente começa a viver a evidência de algumas situações. E locais são propícios para revelar pessoas, situações são propícias para revelar pessoas, cenários negativos são propícios para revelar pessoas, ambientes destrutivos são propícios para revelar pessoas, tempestades existentes são propícias para revelar pessoas. Agora, o que me chama a atenção é que a revelação que a casa traz não é uma mulher que vai ficar amargurada de espírito, mas é uma mulher que vai entender o ambiente onde ela foi gerada. Fala para alguém que está do seu lado: o ambiente pode mudar você, ou você pode mudar o ambiente. Você que escolhe que decisão você quer tomar. Porque apesar do ambiente onde nós estamos, é você quem define o ambiente onde você está. Eu vou te dar um exemplo. É muita gente que em eventos como esse cria expectativa no pregador, no cantor. Mas o culto não é feito pelo cantor nem pelo pregador, muito menos pela banda que subiu aqui.
O culto é evidenciado por alguém que dentro do culto resolveu colocar o coração em Deus e não a expectativa nos homens durante o culto. O ambiente vai revelar quem ela é. Por quê? Porque o mesmo ambiente que agora é um ambiente de dor, em outro momento foi um ambiente profético. E em ambientes proféticos, palavras se transformam em decretos. Alguém levantou a mão lá, vou melhorar. Em ambientes proféticos, palavras se transformam em decretos. O que isso quer dizer, Messias? Em um ambiente profético, o que era para dar errado tem que dar certo por causa do ambiente. Em um ambiente profético, o que era para ser maldição se transforma em bênção por causa do ambiente. Em um ambiente profético, quem veio para dar tudo de errado e ser a parte mais triste da família, agora se transforma em um tipo de modelo de referencial de Deus. Alguém levantou a mão lá, então vou melhorar. Você tinha tudo para dar errado. Talvez o ambiente onde você foi gerado não foi um ambiente positivo. Talvez a casa onde você cresceu foi uma casa desfavorável igual a minha. Eu sei o que é crescer dentro de um barraco, dentro de uma favela no interior de São Paulo. Só que lá em casa faltava água, faltava luz, teve dia que faltou comida. Mas tinha uma coisa que mamãe nunca deixou faltar, nem economizava. Ela não deixava faltar a presença do Espírito Santo que todos os dias visitava aquele barraco. Eu ainda me lembro do dia que mamãe chegou, pegou um dos meus irmãos, colocou no pé do altar, no momento da oferta, num culto de missões, e o pastor olhou e disse: quem foi que deixou esse bebê aqui? Minha mãe disse: sou eu, porque de forma simbólica eu estou entregando os meus filhos no altar como oferta no dia de hoje. Minha mãe não tinha muito para entregar, mas ela nos entregou no altar. Hoje quem não canta prega, quem não prega canta, está todo mundo viajando, atendendo o convite, fazendo a vontade de Deus, porque apesar do ambiente, um ambiente que a gente tinha tudo para ser dono de boca de droga, um ambiente que a gente tinha tudo para as irmãs ir para a vida de prostituição, Jesus entrou dentro do barraco, deu um sentido à nossa história e nos fez entender que nós não éramos resultados do ambiente, mas nós éramos resultado de uma palavra profética que o céu resolveu liberar. Já que alguém levantou a mão, eu vou melhorar. O que eu estou tentando dizer para você é que por mais que o ambiente tente forjar você, por mais que o ambiente tente dominar você, por mais que o ambiente tente frustrar você, por mais que o seu sobrenome não seja o mais bonito, por mais que a sua conta bancária não seja a mais favorável, talvez o teu carro não seja o melhor, talvez a tua casa não seja o mais confortável, talvez você não more no bairro mais top da cidade, mas uma coisa eu te digo: Jesus te viu aonde você está, e Ele está dizendo: mais vale a palavra que eu liberei do que o ambiente aonde você trafega, mais vale a palavra que eu liberei do que o sobrenome que você tem, mais vale a palavra do que eu liberei do que o que você tem na sua conta bancária, mais vale a palavra do que eu liberei do que os cenários negativos que você vivencia. E se você não der glória não tem problema, mas eu vou dizer do mesmo jeito: você não está debaixo de uma autoridade da terra, você não está debaixo de um governo da terra, você não está debaixo de uma prática da terra, você não está debaixo de um costume da terra, porque o que define a sua história é a palavra que o céu liberou a seu respeito. Por mais que algumas coisas aqui embaixo sejam negativas, por mais que algumas coisas aqui embaixo te façam chorar, por mais que alguns cenários aqui embaixo te deixem às vezes cabisbaixo e pensando desistir, a palavra que o céu liberou te mantém, a palavra que o céu liberou te sustenta, a palavra que o céu liberou te revela, a palavra que o céu liberou te põe de pé, a palavra que o céu liberou é o que vai te levar a lugares altos, a palavra que o céu te liberou é que vai te colocar na melhor faculdade, a palavra que o céu liberou é que vai fazer de você o maior agente de milagres, a palavra que o céu liberou é a mesma que vai fazer de você um referencial para dentro da sua casa, é a palavra que o céu liberou que vai tornar você um apontador de destino, é a palavra que o céu liberou que vai tornar você maior do que você pode imaginar, é a palavra que o céu liberou que vai te colocar no meio de príncipes e princesas, é a palavra que o céu liberou que vai te fazer acessar as maiores mesas, é a palavra que o céu liberou, é a palavra, é a palavra. Cutuca alguém do lado e diga: quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra. Eita, glória.
Mande remarassuri que é marraça. Ela olha para casa e diz: a casa um dia foi ambiente profético. E se em ambientes proféticos palavras se transformam em decretos, do jeito que eu estou não vou ficar. Do jeito que eu estou não vou ficar. Ela diz: eu vou me levantar. Isso aqui é só para as mulheres da glória agora. Vou colocar a melhor roupa. Ela diz: eu vou pegar o salto mais alto que eu tenho. Porque o diabo está achando que vai ver o meu lamento, mas vai ter que ver eu produzida. Tem horas que a gente tem que confundir o inferno. Porque o diabo está olhando e está dizendo: agora ele desiste. Se você não der glória, agora você está feio na foto. Agora ele para. Aí chega o domingo, a gente na frente do espelho, colocando a melhor roupa e dizendo: eu vou para a igreja adorar. Ele está pensando que a gente está desistindo, mas olha nós aqui. Mas olha nós aqui. Chegou diante do profeta e disse: a tua serva está passando por uma situação complicada. Lá em casa não tem mais nada. E para piorar a situação, o meu marido morreu e os credores querem levar os meus filhos. O profeta diz: me declara o que você tem em casa. Me declara o que você tem em casa. Ela está tão presa no momento que ela vai dizer: tua serva não tem nada. Cuidado para você não se tornar alguém que não sabe agradecer, porque às vezes você está olhando mais para o momento, se esquecendo daquilo que Deus já fez e pode fazer. Aí ela diz: eu lembrei, a tua serva tem em casa uma botija de azeite, eu sei. Tá saindo para buscar do lado de fora para encontrar o que na casa sempre existiu. Não, eu vou de novo. Ela foi sair para buscar o que na casa não estava a faltar. Ela tinha azeite. Ela tinha azeite. Ah, você não entendeu? Eu vou melhorar. Não dá para buscar outro método por perto. Não dá para tentar substituir esse segredo. Não adianta procurar o melhor palestrante para liberar a chave ou o código, porque algumas coisas só é acessível para quem tem azeite. Tem coisa que é só se tiver azeite. Tem porta que só abre se tiver azeite. Tem muralha que só vai ao chão se tiver
azeite. Não altere o método. Não altere o método. Não substitua certas coisas. Não tira do centro o que é prioridade. Intimidade ainda é prioridade. Relacionamento com o autor da salvação ainda é prioridade. Buscar azeite ainda é prioridade. Não tem método novo. A receita ainda é a mesma. Se quer viver o extraordinário, fecha a porta do teu quarto, entra no secreto e fala com teu Deus que está no secreto, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, que ainda não sabes. Oramaia, soremaha. Deixa eu correr para o final da mensagem. Quem me aguenta 5 minutos, diga glória a Deus. O texto diz que quando ela lembrou que tinha, o profeta vai liberar a palavra de destino que ela não sabia. Eu vou de novo. Quando ela declarou que tinha, o profeta vai liberar o que ela não sabia. O segredo não é quanto você tem, mas é ter. Eu vou de novo. O segredo não é quanto você tem, mas é ter. Porque Deus vai usar o que você tem para entregar para você o que você precisa. Deus não precisa de outros métodos, não precisa levantar outro para entregar a você aquilo que é seu por direito. O que é seu por direito, o que é seu por direito. Só que o seu nível de crença revela o quanto você pode chegar mais longe. Porque aquilo que os seus olhos veem determina onde você vai chegar. Volta para casa, mulher. Mas o problema está lá em casa, a situação está lá em casa, tudo que é ruim está lá em casa. E o profeta continua dizendo: volta para casa. Porque se você quiser viver algo diferente, você precisa entender que não dá para pular ciclo se você quiser ver propósito. Eu vou de novo. Não dá para pular ciclo se você quer viver propósito. Alguém levantou a mão lá. Algumas coisas precisam ser enfrentadas. Algumas coisas a gente tem que bater de frente. Algumas coisas a gente tem que mostrar resiliência. Vai chorando, vai gemendo, vai se arrastando, mas não para. Voltou para casa. Quando ela chega, o profeta diz: manda seus filhos na casa dos vizinhos. Manda seus filhos na casa dos vizinhos. Messias, qual que é a verdade a ser revelada aqui? A verdade a ser revelada é que essa mulher está tentando ensinar para os filhos uma situação que eles dali para frente nunca mais serão os mesmos depois daquilo que foi revelado. O quê? A mãe está dizendo: vocês só serão alvo do milagre se vocês entenderem que vocês precisam fazer trilhas de caminhos de milagre. Não pegou, senão você tinha dado glória. Ela está dizendo: vocês só vão viver o milagre se vocês passarem pelo propósito e pelo caminho do milagre. Nosso problema é que a gente quer trazer gente para viver milagre se nunca passou com a gente pelo caminho. Nosso problema é que a gente quer a gente quer caminhar com gente que não fez trajeto, mas quer apontar destino. A gente quer caminhar com gente que dá crítica construtiva sem nunca ter construído nada. A gente quer caminhar com gente que quer falar de igreja, mas nunca pastoreou uma igreja para saber como é. A gente quer caminhar com gente que não é espiritual, mas quer falar sobre como é ser espiritual. Irmão, pelo amor de Deus. Ela está dizendo: para que vocês sejam alvo do milagre, vocês precisam fazer o trajeto. Vai na casa dos vizinhos e busca vasilhas vazias. Isso aqui é para os pais. Só os pais levantam a mão, só os pais. Pais e mães, né? Pais e mães, aí.
Sabe o que é interessante? É porque às vezes a gente quer ter um filho que ora, mas a gente não ora perto do filho. Às vezes a gente quer um filho que jejua, mas a gente não jejua perto do filho. Nunca te viu jejuar. Às vezes a gente quer um filho espiritual no ambiente de culto, mas nós somos os mais gelados do lado do filho. A gente precisa entender que tem horas que o carro é a igreja que a gente tem e os filhos estão recebendo a ministração enquanto você está falando asneira do banco da frente. Pesou, né? Ficou difícil, tá, Glória? Mas tá tudo bem. Pastor Alex virou meu amigo, depois ele me escolta. Ele é grande, ele é forte, ele pode. Sabe qual que é o ponto aqui? É porque ela está ensinando para os filhos uma verdade. Vocês viverão um milagre porque vocês são reflexo do meu posicionamento. Se você não der glória agora não tem problema, mas eu vou falar do mesmo jeito. Você precisa entender que você sempre vai ser reflexo do posicionamento de alguém. Por isso, com quem você anda determina para onde você está indo. Eu vou ter que falar isso aqui porque eu vi que tem uns crentes pentecostal aí. Quem anda com crente fica mais crente. Quem anda com quem é espiritual fica mais espiritual. Quem anda com carnal fica mais carnal. Quem anda com mentiroso fica mais mentiroso ainda. Você é resultado de com quem você anda. Aí ela está dizendo, vocês vão na casa dos vizinhos e tragam vasilhas vazias. Isso aqui é outra coisa interessante. Ela traz vasilhas vazias porque só dá para encher o que está... É gente que chega na igreja cheio de um monte de coisa aí, vem querer falar, eu preciso ser cheio. Cheio de quê? Você já está cheio? Cheio de mentira, cheio de engano, cheio de fraqueza, cheio de frieza. Fala mal de todo mundo, não abraça ninguém. Tudo que acontece na igreja você critica. Se pinta a parede, critica. Se não pinta, critica. Se tem telão no altar, critica. Se convida pregador, critica. Se não convida, também critica. Mas isso aqui é mensagem para outro dia. A história diz que as vasilhas estão. Só que aqui existe um ponto, pastor, que é interessantíssimo para a gente prosseguir e terminar a mensagem. Quando os filhos chegam com as vasilhas em casa, ela fechou a... Olha para essa cara preta aqui. Porque para emprestar vasilha todo mundo serve. Até porque ninguém vai ter problema em te emprestar uma vasilha vazia. Já viu alguém ficar bravo porque te emprestou um pote de sorvete vazio? Um pote de quali vazio? Quem está emprestando vasilha para ela está dizendo assim, para mim isso aqui não tem valor. Porque para emprestar vasilha todo mundo empresta. Só que o interessante aqui é outra situação. É porque quando ela chegou em casa e fechou a porta, o azeite tem que descer. Mas por que o azeite tem que descer, Messias? Porque a porta não está mais aberta. Não é qualquer um que entra quando o azeite desce. É só quem estava comigo na hora da guerra. É só quem estava comigo na hora da dor. É só quem estava comigo no momento da necessidade. Porque para emprestar vasilha qualquer um serve, mas para deitar azeite... O que a mulher está fazendo, Messias? Ela está limitando acessos. Porque tem gente que serve para a sala, mas não serve para a cozinha. Tem gente que serve para a cozinha, mas não serve para a área de serviço. Tem gente que serve para a área de serviço, mas não serve para o quarto. Nosso problema é que às vezes a gente quer viver o extraordinário, mas a gente não entendeu que cada pessoa tem que estar selecionado a um propósito. Para quem eu vou falar de negócio, eu só falo sobre negócio. Aí a mesa flui. Para quem eu preciso falar de vida pessoal, eu só falo com gente que tem propósito em vida pessoal. Com quem eu vou falar de vida espiritual, eu só falo com quem tem vida espiritual para falar de vida espiritual. Não é para tudo e não é para todos. Porque a gente precisa direcionar para cada ponto o azeite que merece. Corro para o fim da mensagem. Fechou e o azeite começou o azeite começou Vamos ver se vocês estão ligados na mensagem. A porta estava aberta ou fechada?
Nosso problema é que a gente fica achando que Deus precisa de porta aberta para fazer alguma coisa. Não, porque se Ele abrir a porta eu faço. Porque se Ele abrir a porta eu oferto. Porque se Ele abrir a porta eu vou para a escala dos voluntários. Porque se Ele abrir a porta eu vou servir mais a igreja. Porque se Ele abrir a porta eu vou dizimar mais. Porque se Ele... irmão, desculpa. Deus está chamando alguém que esteja disposto a viver mesmo com a porta fechada, no secreto, entregando o que é de Deus por direito. De porta fechada. Fala para alguém que está do teu lado: Deus não precisa da porta para fazer. Ele não entendeu, senão ele tinha melhorado glória. Diga para ele: Deus não precisa da porta para fazer. Na verdade, Deus nem precisa de porta, porque com porta Ele faz, sem porta Ele faz, com recurso Ele faz, sem recurso Ele faz, você podendo Ele faz, se você não puder Ele faz por você. Ele é Deus. Na boa, eu nem sou pregador, sou cantor. Só que aí Deus começa a tomar uns profetas meio doidos aí que chega para mim e diz assim: tu serás um pregador da palavra, começa a estudar porque eu vou te levar em lugar. Aí eu cheguei esse tempo atrás para Deus, pastor, e falei assim: nossa, eu tinha um sonho, Senhor. Aí a gente conversa toda hora, né? Aí ele falou assim: qual? Eu disse: ir lá em BH. Eu queria ir lá em Minas, porque os mineiros são cheios do Senhor. Aí eu estou em casa. Tem que contar esse testemunho para vocês, para nós ficar mais perto. Estou em casa, acabei de chegar de uma viagem, recebo uma ligação: Pastor Romeu, Estados Unidos da América. Falei: eita glória. Fala, Pastor Romeu, você pode atender de vídeo? Eu disse: agora, sendo dos Estados Unidos ainda, o que o senhor mandar eu estou fazendo. Vai que, né? Daqui a pouco me aparece aquele rosto bonito, elegante, charmoso do pastor Alex. Aí ele: paz seja convosco. Eu disse: paz, pastorzão. Sou o pastor Alex, pastor de uma igreja com pessoas cheirosas, maravilhosas, extraordinárias, em Minas Gerais. Vocês gostaram, né? Depois o senhor faz o pix, pastor Alex. Aí disse: é o seguinte, quero saber se você tem disponibilidade para estar na nossa igreja. Falei: eita. Falei: aonde que é mesmo, pastor? Minas Gerais. Você vai até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Parei, olhei para cima e falei: eita Deus, o senhor... glória. Aí o pastor Alex falou assim: e você no dia vai cantar e pregar? Eu falei: estou falando. Aleluia. Messias, qual que é o ponto? O ponto é que o azeite só continua a descer. Eu termino agora. Guarde isso aqui no seu coração. O azeite só continua a descer enquanto tinha vasilhas. Quando foi que o azeite parou, gente? Não, vai mais alto. Quando foi que o azeite parou? Não, pera. O azeite acabou ou parou? Não, eu vou de novo. O azeite acabou ou parou? Acabou ou parou? O que o céu estava dizendo para ela e está dizendo para nós hoje? É que a sua quantidade de vasilhas termina ou não termina? É o que vai determinar o nível do azeite, se para ou não para. Messias, o que o céu está dizendo aqui hoje é porque azeite Ele já te deu, mas vasilhas você não vai parar por causa do azeite, você vai parar pela quantidade de vasilhas. É por isso que Deus está dizendo para alguém: o nível de quantidade de vasilhas vai determinar até onde o teu azeite vai.
o nível de vasilhas, esclarece a quantidade de azeite. Se tem pouco, será limitado, mas se buscar mais, o azeite é dobrado. Lá na tua casa, lá na tua família, Deus está dizendo para você: aumenta a quantidade de vasilhas, porque eu quero derramar azeite. Eu quero derramar azeite. Sobe para cá, banda, sobe para cá, banda. Aonde não existia, terá. Aonde não podia, haverá. Porque aquele que aumenta a quantidade de azeite está perguntando para alguém: aonde estão as tuas vasilhas? Eu quero te encher. Eu quero tornar possível o impossível que você vive. Eu quero preparar para você um tempo novo de coisas extraordinárias. Alguém levantou a mão lá, então vou melhorar. 2026 não será mais um ano normal na tua vida, porque aquele que trabalha em coisas sobrenaturais está dizendo para alguém: a quantidade de vasilhas vai determinar quanto azeite vai se derramar. Oh, coloca mais vasilhas, porque o Pai tem mais azeite. Coloca mais vasilhas, porque o Pai tem mais azeite. Se já tinha, vai transbordar. Se não tinha, vai ter pra dar. Porque aquele que não limita o acesso está dizendo para alguém: eu tenho azeite certo, azeite na tua casa, azeite na família, azeite na empresa, azeite para os teus sonhos, azeite no casamento, azeite para os filhos, azeite para o negócio. Alguma coisa vai multiplicar aí. Alguma coisa vai multiplicar. Era mancha. Pastor Alex, tem algo que o Espírito Santo acabou de tocar em mim aqui. E eu sei que o senhor é espiritual para vir comigo nesse mistério. A oferta aqui é feita com envelope, é? Sim, Espírito Santo, estou entendendo. Eu preciso de 4 obreiros aqui no pé do altar. 4 obreiros com envelopes agora. Eu estava na África e eu vivenciei algo que mudou minha história. Enquanto nós ministrávamos numa igreja de mais de 8.000 pessoas, os irmãos começavam a pegar oferta e trazer no altar toda vez que a gente liberava uma palavra profética. Eu olhei para aquilo e disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Acabou o culto, o pastor chegou para mim e eu disse assim: pastor, o que é aquele negócio do povo? Toda hora que a gente entrega um negócio de Deus, eles colocam oferta no altar. Ele olhou para mim e disse: Messias, é simples. Nós todos vivíamos uma outra realidade. Nós todos servíamos a outros deuses, e nós fazíamos sacrifícios em honra aos deuses que nós servíamos. Se no mundo, quando nós fazíamos sacrifícios aos deuses, nós estávamos dispostos a entregar o melhor que nós tínhamos, depois que nós passamos a ser de Cristo, nós aumentamos ainda mais o nível daquilo que a gente entrega. Eu fui para a Bíblia e descobri uma verdade: quando você entrega no altar, você sela no altar. Messias, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no dia de hoje, alguns corajosos
vão pegar um envelope desse e vão selar no altar, porque o ano de 2026 será um dos anos mais extraordinários da sua história. Só que Deus está dizendo: a tua semente vai determinar o nível daquilo que eu começo a fazer. Messias, me prova biblicamente. Porque aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia com abundância, em abundância colherá. Deus está dizendo: cele um propósito diante do altar, porque aquilo que você vai viver nos próximos dias, Erevassoi de remanse, conchorevasaio camanchoreva, idoremasaio teremataraça, choremicandaha. Se você quer entrar nesse mistério aqui agora, o pastor não me pediu para fazer isso, mas o céu está gritando dentro da minha alma e dizendo: Messias, eu preciso de propósitos específicos com algumas pessoas aqui. Se você hoje quer vivenciar o extraordinário, você vai fazer o seguinte: você vai levantar a mão que você está sinalizando que você quer entrar nesse propósito. Alguém vai até você com um envelope, vai te entregar esse envelope. Você vai escrever o seu pedido em específico para este ano, e depois você vai trazer para o altar, porque o extraordinário de Deus está nascendo na vida de alguns aqui agora. Deus está dizendo: Ele não vai mandar recurso do lado de fora, Ele vai usar pessoas aqui dentro para ser o recurso para essa casa. Ele vai usar pessoas aqui dentro para mudar a realidade dessa igreja. Deus vai usar pessoas aqui dentro para que coisas do mundo espiritual sejam desatadas no mundo físico. Levanta a mão, você quer entrar nesse mistério agora. Me dá um envelope aqui que eu também quero semear. Aonde houver uma mão levantada, obreiros, já vão em direção. Tem algo do céu acontecendo aqui. Tem algo do céu acontecendo aqui agora. Você sabe por que esse é um momento que muita gente fica calado no culto? É porque o momento da oferta é que define quem é o seu Senhor no culto. Mas eu dou glória porque ainda existe uma geração de crente que está dizendo: eu vou semear no altar, porque o altar não tira, o altar devolve. O altar não tira, o altar acrescenta. O altar não tira, o altar multiplica. Enquanto os obreiros estão fazendo esse trabalho, eu preciso perguntar, e vou para o final agora, porque quem vai liberar o decreto sobre nós é o pastor Alex. Mas eu preciso perguntar. Talvez você está aqui e você se afastou da igreja. Atualmente você não frequenta uma igreja, não pertence a uma igreja. Talvez por uma questão de sistema, talvez por uma questão de um coração que foi ferido. Mas eu sei de uma verdade: o Pai que te ama, que te abraça e quer te entregar de volta o que foi perdido no caminho, está aqui. E Ele está dizendo: eu posso entregar de volta aquilo que você deixou para trás, porque o teu Deus é um Deus de restituições.